vai sempre ser canal para a vida de outras pessoas. Sim, sim. Aquela jovem, ela não tinha obrigação nenhuma, mas ela disse o seguinte: se porventura o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel. O que eu vejo, Sara, assim, ela estava ali como escrava. Sim. E ela teve a preocupação de observar que ele tinha enfermidade. Sim. Ele tinha tudo, tinha riqueza, tinha o amor da família, da esposa, porém, ele tinha o respeito dos soldados, porém, faltava uma coisa nele: a presença de Deus. E ela, por estar servindo a ele, ela deixou que o amor de Deus viesse estar sobre ela, e ela trouxe Deus para a vida daquela família. É isso que Deus quer. Aleluia. Amém? Que Amém. nós sejamos canal de vida para outras vidas. Seja por meio de oração, seja por meio de ajuda. Então, essa é a verdadeira igreja. Aqui não é apenas um programa, é uma igreja. Aleluia. Porque nós somos igreja. O próprio Paulo fala que nós somos um templo do Espírito Santo. Sim. Eu faço dessa plataforma aqui o altar. Isso. Cada programação que nós vemos, glória a Jesus, é uma adoração ao Senhor. Nós estamos falando do amor de Deus. Então, assim, irmãos, aquela moça, ela perdeu o que tinha, ela perdeu a sua família, ela estava esquecida, estava no anonimato, mas o que eu acho interessante é que ela não perdeu a comunhão, pastor. Ela não perdeu a comunhão que ela tinha com o Senhor. Glória a Jesus. Então ela deixou que exalar, que o perfume exalasse sobre aquele ambiente. E ela faz esse comentário, e fazendo esse comentário, pessoas foram restauradas. Porque eu acredito que não só Naamã foi restaurado. Eu acredito que toda a casa, ela viu a grandeza de Deus. Ela foi preenchida com a presença de Deus. Então é necessário que quando nós exalamos, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, independente da dor, é como eu estava falando no início, a gente foi chamado, a gente foi gerado para gerar. É verdade. Fomos sarados para sarar. Então como é que nós vamos colocar remédio na ferida de alguém se nós não temos? É verdade. Então aquela moça, ela tinha como perder, ela tinha todos os motivos para perder essa essência, para perder esse remédio que poderia sarar. Quando eu falo remédio que poderia sarar, irmãos, eu estou falando da presença de Deus, porque é a presença do Senhor que cura. É verdade. Glória a Jesus. Quando a presença de Deus chegou na vida dele, houve uma cura não só na matéria, mas uma cura também na sua alma. Sim. Então, quando a pessoa ela confia totalmente em Deus, ela mesmo que ela esteja passando, ou ele esteja passando, por conflito que vai deixar sua alma angustiada. É bem verdade. Certamente a confiança é total nele, Deus ele vai agir. Exatamente. Nós começamos falando justamente do pedido para que os irmãos façam isso. Aquela mulher, ela lançou a ele, se ele conhecesse o Deus de Israel, o profeta de Israel. Aleluia. Então, se a pessoa ela conhecer como automaticamente o canal seu, e lá tem palavra. Tem palavra, tem louvor, tem palavra, tem oração. Né? Justamente. Eu sempre A canção assim, sua mesmo, a canção que Deus lhe deu o tempo, é Bíblia. Né? É Bíblia. Agora, para isso, início ao fim, Bíblia, a pessoa para isso, a pessoa tem que parar para analisar. O que acontece? As pessoas apenas só ouvem. E não, é igual a Bíblia diz, você lê a palavra e você não colocar em prática. Você vai ler, você vai conhecer a letra, você vai citar a Bíblia, você vai citar de Gênesis a Apocalipse. Sim. Você vai citar eu conheço pessoas que ela cita, se for deixar, parece um computador, porém viver. Não vive. Então Jesus diz, sede ouvinte e praticante. Isso. Então o tempo de Deus, a canção O Tempo de Deus, é uma canção extremamente impactante. Se for analisar, pastor, se for analisar um pouco, o tempo de Deus, ele começa com um questionamento, né? Sim. Com um diálogo. Isso. Ela começa perguntando, interrogando. Qual o tempo ideal para Deus Qual o trabalhar? tempo ideal para o Senhor trabalhar? Isso. Qual o tempo ideal para o Senhor agir?
Até, ou tanto se a pessoa pode perguntar para Deus, e como também pode perguntar para o outro. Sim. Ah, você está dizendo que Deus é na minha vida. Pastor, o senhor está dizendo que Deus ele vai agir. Mas qual o tempo para ele agir? Qual o tempo dele fazer? Então começa o início dessa maneira, perguntando, interrogando, glória a Jesus. E já antes, mesmo antes de terminar o estrofe, já Sim. vem a resposta. Glória a Jesus, já vem a resposta dizendo o tempo ideal. Assim, qual o tempo ideal para Deus trabalhar, o tempo ideal para o Senhor agir. O tempo ideal É Ele. é Ele quem determina. O tempo de Deus chegou para para a tua vida. Aí vem dizendo que não tem nada que possa impedir Aí o Senhor você vai ver agir. esse tempo aí, você vai ver naquele texto da mulher do fluxo de sangue. Sim. A Bíblia Sim. diz que 12 anos 12 anos. ela estava. Mas não havia sacerdotes, Sim. não havia pessoas de Deus. Sim, sim. Deus não operava em Israel, Com certeza. mas no tempo certo, o Messias chegou e ela recebeu a cura. Com Então, certeza. é dessa forma, a canção está transmitindo para você que está ouvindo, que Deus ele não te abandonou. Jó também poderia perguntar. Pronto, isso. Né? Ele Jó perguntou, não era íntegro, se não era desviava temente, do mal. não era reto, e não se desviava do mal. Sim. Jó não procurava ouvir conversa alheia. Mas passou por Mas dificuldades. era passou por situações. Jó era justo Sim. nos seus compromissos. Mas por que veio sobre ele todo esse mal? Se ele era justo. Você entende o que eu estou falando? Porque muitas das Mas vezes. ele continuou, né? Muitas das vezes, Satanás ele acha que nós vamos adorar o Senhor porque Deus ele tem algo para a nossa vida. Pode ser que muitos façam isso, adore a Deus só pelo que ele está recebendo. Isso. Porque nós vamos encontrar no Novo Testamento que teve pessoas Jesus que falou. seguiram isso. Jesus, você me pessoas segue. seguem porque eu tenho para oferecer. Isso. Glória a Jesus, porque quem é que não quer estar do lado de quem cura, de quem tem comida, de quem está Isso. tudo bom ali? Mas Na hora da aflição, escassez, é né, complicado. na hora que está na luta, Tem né, que permanecer. tem que permanecer. Sim. É dessa forma. É tanto que eu separei aqui os Salmos, glória a Jesus, Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sim, amém. Ele está dizendo o que aconteceu. Ele estava passando por algo. Exatamente. Aí ele vem Mas ele se narrando. esperou. Isso, aí ele vem narrando mais abaixo. Você Sim. tirou-me de um lago horrível e um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico sobre a minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Glória a Deus. E que Não se volta para não se volta para os soberbos. Isso. E nem os que se desvia para a mentira. Muitos são, Senhor. Aleluia. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Aleluia. Glória a Jesus. Grandes são as maravilhas do Senhor. Então, para Davi, ele dizer que Deus, ele colocou um novo cântico sobre a tua boca, pastor, ele passou por algo. É verdade. Ele estava passando por algo difícil. E vê que ele tirou os meus pés de um lado. Ele me transportou. Ele me transportou. tirou. Eu esperei, né? Eu esperei e ele se inclinou para mim. Glória a Jesus. Exaltado para sempre é o nome do Senhor. Mas nós vamos ver que no Salmo 38. No 39 ele diz assim: e eu disse, guardarei o meu caminho. Sim. Para não pecar com a minha atitude, a minha língua. Exatamente. Mas guardarei a minha Sim, boca. sim. Então, eu tenho que buscar a Ele. Aleluia. Eu tenho que reservar a minha alma. Glória. A minha alma. Aleluia. E eu tenho que me encher das verdades de Deus. Sim. Eu tenho que estar preparado. Por isso que ele diz, esperei com paciência. O que eu acho interessante, pastor, que no 38 fala de uma oração de arrependimento. Sim. Davi, ele faz uma oração de arrependimento ao Senhor. Senhor, ele diz bem assim: Senhor, não me repreenda no dia da tua ira. Não me castigue, porque as tuas flechas me cercaram. Então, ele estava fazendo um pedido a Deus na oração. Ele se arrependeu, ele faz uma oração. No 39, ele faz uma súplica. Então, qual a diferença de uma oração para uma oração de súplica?
Davi ele falou, Senhor, não me repreenda. Fez uma oração normal, né? Senhor, não me repreenda no dia da tua ira, tal. E foi falando com o Senhor. Já no 39, ele faz uma oração de súplica de arrependimento. É verdade. Ou seja, a oração de súplica é uma oração onde se humilha. É uma oração que pede socorro, porque ele está aflito. Então, quando você vê na Bíblia dizendo, fez uma oração de súplica, ele suplicou, estava aflito. Ele estava aflito. Então, aqui ele já estava reconhecendo, ele estava se arrependendo. Mas no 39 ele já diz, não, eu estou aflito. E ele começa, o pastor leu aqui, e ele começa a declarar, glória a Jesus, exaltado para sempre é o nome do Senhor. Ele diz, eu guardarei. Aleluia. Eu guardarei. Ele diz no 39, guardarei. No 39, não é isso? No 39, lê aí, pastor, por favor. Ele disse, eu disse, guardarei o meu caminho. O meu caminho. Para não pecar. Para não pecar. Agora, como é que ele vai guardar o caminho dele? Se colocando diante de Deus. Sim. Né? Se colocando diante de Deus. Aleluia. Para essa pessoa ela resistir e ela estar firme, ela tem que estar cheia da presença. Cheia da E o presença. que é, Lucas? O que é, quando eu falo Lucas, eu gosto de conversar assim. O que é, Lucas? Essa O não que é passa. você, meu ouvinte? O que é que você deve fazer? Aleluia. Davi, ele foi segundo o coração de Deus, sim. Sim. Ele foi segundo o coração de Deus porque ele guardou. Sim. Ele viveu ali, mesmo em momentos tenebrosos, mas ele guardou. Então, para você resistir às investidas do inimigo, você tem que manter a atitude. Primeiro, reconhecer e deixar. Sim. E continuar perseverando e guardando a palavra de Deus. Glória a Jesus. No 40 ele diz, ele tirou os meus pés do lamaçal. Isso. Em outras palavras, né? Ele tirou os meus pés do lamaçal e me pôs no novo cântico. Ou seja, já mudou a situação. Aí ele sabe. firmou os pés. Aí então, você, quando ele firma os pés, ele não vacila mais. aí você vai ver agora o que ele vai. Você vê agora aqui no 40, Aleluia. no 40, né? O escritor, ele fala assim no 42. Como a costa, né? No 42, né? É 42. Como o servo anseia pela fonte das águas, Aleluia. assim, né, é a minha alma, ela suspira pelo Senhor. Oh, Então, aleluia. quando eu tenho vontade, sede, Rabaixo. quando você não tem vontade, você tem que ficar preocupado. Aleluia. Por quê? Porque se você não tem vontade mais de Bendito é o ler, teu nome. se você não tem vontade mais de orar, se você não tem vontade mais de consagrar, tem alguma coisa errada. Tem sim, porque a Bíblia Né? diz. Tem alguma coisa A errada. Bíblia diz em Romanos 12, verso 1, que precisamos É verdade. renovar A nossa mente. mente. Glória a É. Jesus. Precisamos renovar a nossa mente. Exaltado para sempre é o nome do Senhor. E como nós vamos renovar a nossa mente? Como nós vamos guardar o caminho, como a qual Davi está falando aqui em Salmos? É verdade. Como vamos fazer isso? Irmãos, é se É no esvaziar. versículo 2, né? Sim. Não vos conformeis Não se conformeis. com este mundo, mas Aleluia. transformai pela renovação da vossa mente. Glória! Para que comproveis seja a boa vontade, Aleluia. agradável, perfeita e a vontade de Deus. Então, meu amado, quando você está cheio da presença, não estou dizendo que você não vai ser coagido. Não vai. Por quê? Pedro foi, Paulo foi, Davi foi, Jó foi, Isso. Abraão foi, José foi, Sim. Daniel foi. Sim, sim. Então eu e você não somos melhor que eles. Glória a Deus. Né? Você tem que entender que ser cristão é ser separado. Amém. É ser separado. Ele é santo, porque a presença está sobre ele. Para vocês não ficarem aí agoniadinhos, que tanto texto é esse, né? Nós estamos lendo, nós estamos citando aqui Salmo 38, Isso. Salmo 39, Salmo 40, glória a Jesus, Salmo 42 e Romanos agora 12. Romanos 12, verso 2, né? Isso. Verso 1 e 2, amém? Glória a Porque Jesus. quando eu ofereço sacrifício, automaticamente a minha mente é renovada. Sim, Quando Elias renovou o sacrifício, a graça de Deus foi sobre o altar, está escrito? sim, sim. Ele preparou, né, o altar. E hoje o altar é a gente. É verdade. Deus habita em nós hoje. Nós temos que estar purificados, limpo. Com essa palavra, irmãos, nós queremos declarar sobre a tua vida que os seus pés estejam firmados. Né? Firma os seus pés na rocha. Olha aqui rapidinho, né? Glória a Jesus. Firma os seus pés na rocha, que é o Senhor, para que você não venha vacilar, para que você não venha
é pecar. A Bíblia diz em Salmos diz que eu guardei, né, a tua palavra sobre o meu coração para não pecar contra ti. Então se firma diante do Senhor, fica de pé, porque Deus ele te chamou para uma boa obra e você não pode parar. Exaltado para sempre é o nome do Senhor. E Ele é a rocha e o Senhor te chamou. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Amém. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: eu quero firmar a minha igreja. Eu quero deixar a minha igreja de pé, exaltado para sempre é o nome do Senhor. Aí no finalzinho do texto ele diz: e as portas do inferno, aleluia, não prevalecerão contra a minha igreja. Assim. Ou seja, não tem encantamento, não tem mal que se levante, glória a Jesus, contra a tua vida que vai ficar de pé, porque o Senhor já deu ordem. Salmos 91 diz que o Senhor já deu, pastor, ordem ao nosso respeito, para que os nossos pés não tropecem em pedras. Glória a Deus, é verdade. Então a vontade do nosso Deus é que a gente viva bem, assim como vai bem a nossa alma. É verdade. Exaltado para sempre é o nome do nosso Deus, aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor, porque praga alguma chega, pastor. Eu creio assim. E se porventura, aleluia, e se porventura por um caminho ele vir, sabe o que acontece? Por certo ele sai. Ele sai disparado, amém, meu querido? Então toma posse dessa palavra, porque o Senhor te chamou. Se o inimigo está se levantando, glória a Jesus. Se por acaso está ali como está acontecendo, levantando os muros de Jerusalém, chega alguém ali para olhar, vamos ver se realmente está, né? Lembre que você foi chamado para uma boa obra. Você assim. não pode parar, amém? Porque o Senhor quer edificar os seus pés sobre a rocha, para que você não venha vacilar. Confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem que deposita a confiança em nosso Deus. Eu creio amém? assim. Deus te abençoe em nome de Jesus. E a primeira coisa para ter uma vida espiritual estabilizada bem é manter comunhão. Exatamente. Né? Não adianta você ser bênção dentro da igreja. Né? Não adianta você ser bênção lá para o seu pastor. Igreja, Isso aí não vale. Você tem que ser bênção no seu dia a dia. Exatamente. A profeta Elias, a mulher, disse: eu farei para ir uma casa, falei para ele uma sala. Ele preparou, Deus cuidou de Elias. Sim, sim. Deus cuida de você. Para que o inimigo não triunfar sobre você, você tem que estar bem, você tem que ter lugar. Não adianta você culpar o inimigo, porque o culpado é você, se porventura alguma coisa acontecer. Não estou defendendo. Né? Porque a Bíblia diz o quê? Ele anda ao nosso redor. Sim. Nós estamos falando sobre edificação. Isso. Davi, no momento que ele vacilou, né? Davi, no momento que vacilou, houve a brecha. Ele veja quanta desgraça veio sobre a sua família. Mas ele não desistiu. Né? Ele não desistiu. É verdade. Aí, como eu estava falando no início, justamente, Sara, é sobre que eu falei lá no início sobre o arrebatamento da igreja. Sim. Nunca foi tempo. E não é agora. Vamos parar de oba-oba, vamos seguir Cristo. Né? Vamos ter uma nova vida. Porque aquele Lucas que recebeu o Espírito Santo tem uma vida transformada. Isso é importante, irmão. Né? O inimigo só vence com a vida, né, diante do altar de Deus. Davi ele falou isso. Sim. Né? Guardei para que os meus lábios não venham. Aleluia. Né? Falar a verdade não é julgar. Para não ser duro. Falar a verdade não é julgar. A verdade liberta. Não dói. A verdade liberta. Muitos dizem a verdade dói. Não dói não, a verdade liberta. Ela liberta. A verdade liberta. Ela liberta. Isso é por verdade. isso que sempre temos que falar a verdade. Isso mesmo. Ainda que pode dizer, doeu aqui, mas com temos amor, que falar. Com amor. É com amor. É com amor. Nós exortamos, é com amor. Amém. Muito amor envolvido. Glória Isso. a Jesus. Glória a Deus. Amém? Como nós oramos no início aí, eu quero estar te agradecendo. Oremos aí por todos. Em nome de Jesus. Quero estar lendo aqui rapidinho. Aqui os comentários aqui, irmão. Por gentileza. Em nome de Jesus. Glória a Deus.